Olá, meus futuros colegas de OAB, professor Marcelo Hugo aqui com vocês no nosso curso Poder da Aprovação. Vídeo desse momento, nós vamos tratar sobre alguns assuntos dentro da motivação, é claro, e a qual eu tenho um grande apreço, né? Bastante quero ser ministro do STF, é o capítulo 112. E tem outros que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos trabalhar com números também, alguns números que eu trago, que até na verdade alguns não estão no livro, mas eu trago para vocês atualizarem sobre a perspectiva motivacional, né, de enfrentar o tal bicho de 7 cabeças, ok? Então, pessoal, esse texto, Quero Ser Ministro da STF, de certa forma a gente já conversou, né? Eu tenho até um gráfico, né, que a gente coloca no livro, que nós entramos na faculdade de Direito pensando o seguinte: lá no primeiro semestre, aqui, ó, lá no primeiro semestre a gente quer ser o quê? A gente entra e já é ministro da STF, já Vossa Excelência, a gente quer que sejamos chamados de Vossa Excelência, né? E aí, essa curva, já que eu comecei aqui, ela vem descendo, né? Ela vem descendo com o passar do tempo, a gente vai caindo na realidade até o final, né, do curso. A gente só quer, na verdade, no final pegar o canudo e a carteira da OAB. Opa, de cabeça para baixo, aqui, carteira da OAB. Essa é uma grande verdade. Mas por que é isso, professor? Por que tem essa curva de expectativa, ela vai caindo, né? O nosso íntimo vai, tipo assim, acumulando, a gente vai descobrindo, na verdade, que não é tão simples assim a faculdade de Direito, né? E eu realmente, quando eu comecei, na verdade, eu nem comecei querendo ser ministro do STF, né? Eu comecei desconfiado, né? Aquele cara que fez lá vestibular para medicina e começou o direito, eu comecei desconfiado e eu fui aprendendo a gostar do direito na caminhada, né? Alguns desvios, matérias que eu não gostava, ou o professor eu não gostava, enfim. O fato é que as dificuldades, isso que acontece, as dificuldades a gente vai se amortecendo, né? Aquela grande expectativa, ela começa a baixar, baixar, baixar. E no final a gente está tão cansado, que a gente quer, na verdade, passar com média mínima o suficiente, presença mínima, a gente quer, na verdade, passar, ganhar o canudo, sair bacharel em Direito e fazer a prova da OAB. Essa é, infelizmente, a verdade, né, para nós, estudantes do Direito, tá bom? O que tem ainda para a gente conversar, né? Essa questão da gente vai... Nossos sonhos vão se tornando mais realistas, essa é a verdade. A gente vai baixando mesmo a bola. E no momento que a gente tem a expectativa de fazer o exame de ordem, a gente começa... O que a gente começa a acontecer? Quando estamos chegando àquele momento de último ano da faculdade, da possibilidade de a gente fazer a prova da OAB, ou mesmo depois de formado, agora eu vou fazer a prova da OAB, mas até esse momento da prova da OAB, o que a gente tem? A gente tem só negatividade, né? A gente só tem coisa negativa a respeito da prova da OAB. Gostando ou não gostando de tem que fazer ela, acho que até é um assunto que nem precisa a gente entrar, né? Se é justo ou não é justo, não adianta. Isso é mais uma dispersão. Porque eu vejo que tem pessoas que brigam contra o exame de ordem, que são contra. E eu acho o exame de ordem injusto, 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 injusto. Começa a criar uma raiva tão grande que até hoje elas estão fazendo a prova da OAB e não conseguem passar. Então elas criam essa muralha, esse ódio mortal. E claro, ela não consegue passar, ela não consegue se desencilhar disso, ela se sente injustiçada de estar estudando aí todo dia para passar a prova da OAB. Então, a questão é que sim, eu enxergo lá nos altos índices de reprovação devem preocupar. O que eu enxergo sim é que tem terrorismo, né? Eu acho que a preocupação é que a gente tem certeza que o exame de ordem é uma prova muito difícil. Muito mesmo. É mais difícil que muito concurso público. Você não tem dúvida alguma sobre isso. E então isso eu tenho que me preocupar. Eu sei que é uma prova fora da curva, é uma prova muito difícil mesmo. E eu tenho que preparar especificamente para aquela prova. Essa, né, é o objetivo.
E a gente sabe dos índices de reprovação, tema que já foi Jornal Nacional, fantástico. O exame de ordem já foi assunto de todo tipo de canal de televisão, né? Jô Soares também já vi sobre exame de ordem. O exame de ordem já foi notícia mesmo, só não foi notícia de página policial, mas o resto ela foi notícia. Hoje ela há muito tempo não é comentado, e a preocupação realmente em geral é a questão da a negatividade em relação aos índices de reprovação. Mas eles não podem assustar de modo algum, não pode ser pensado assim como aquele concurseiro que fica preocupado que tem 1000 pessoas concorrendo com uma vaga. Né? O exame de ordem a gente sabe que a gente precisa do mínimo, precisamos de 50% na primeira fase e 60% na segunda. Então assim, ó, é bater a meta, 50% e 60% depois. Né? Não tem concorrências, a gente sabe que não tem concorrência externa, a concorrência, a única preocupante é a interna, somos nós mesmos, né? A gente tem que superar os nossos limites, mas fora isso, a reprovação não deve assustar, a gente tem que ter consciência dela, né? Mas não deve assustar de modo algum. Você deve conhecer muita gente que já está fazendo há muito tempo e essa pessoa certamente só deve reclamar do exame de ordem. O que é importante é não que esse tipo de opinião não afete você, porque cada um é cada um. Tu não sabe qual é o histórico daquela pessoa, não sabe como é que ela estuda para a prova, como é que ela se porta durante a prova, como é que é o psicológico dela na prova. Então isso é importante a gente observar. Tu é diferente do que os outros já cruzaram pelo exame, ok? Então essa é a verdade. Tá? A verdade é que a única concorrência é com você mesmo, o seu número da OAB está garantido e a questão é quando você vai usufruir. Eu tenho dito, né, recentemente nas minhas palestras, que o número da carteira da OAB ela já está reservado. O teu número vai chegar, ele está lá, em algum momento. Pode ser o número 50 mil, como pode ser o número 60 mil, né? Ou sei lá, enfim, em qualquer lugar. Pode ter uma diferença de 10 mil pessoas entre você pegar a carteira e outra, mas vai estar. Né? Essa é a razão que a gente está aqui. Vai chegar. Esse momento vai chegar. E uma coisa que é importante é que eu vejo muito terrorismo. As pessoas mostram muito, o índice de reprovação é 80%, né? Enfim, começa a jogar números negativos. Eles enxergam só o copo meio vazio. Então, parece que tem um terrorismo, tipo, cuidado, o exame de ordem é isso, é isso, é isso. Só fala mal, sabe? Então, e acaba assustando muita gente, claro, com todos os objetivos. A gente não sabe os propósitos de cada um. Mas a questão de mostrar só os números negativos não é bem assim. Eu mostro números positivos para você. Baseado na FGV, 40% das pessoas são aprovadas no primeiro exame. No seu único exame, 40%. 40% são aprovados. Isso ninguém fala. Isso ninguém diz. Que quem vai fazer a prova pela primeira vez tem chance de 40% de ser aprovado. Porque 40% do número geral é aprovado na primeira vez. Tem um outro dado bastante interessante, deixa eu abrir aqui a tela do meu computador, tá? Que é, isso são números da FGV. Do segundo exame ao 17º, essa é a última, são os últimos números, são os números mais atuais de 2016, 639 mil pessoas fizeram a prova. Eu não estou falando em número de inscrições. O número de inscrições é quase... claro, hoje já passou de 2 milhões, mas ali a conta era de 1,91 milhões de inscrições. De pessoas individualizadas, de CPFs individualizados, 639 mil pessoas. Sabe quantas pessoas já foram aprovadas na prova da OAB? Dessas 639 mil pessoas, quantas foram aprovadas? 360 mil foram aprovadas. O que representa 56%. 56% das pessoas que fizeram a prova da OAB foram aprovadas. Num período de 2 ao 27º exame. Né? Então, é muita gente que é aprovada, 56%. Talvez os números hoje sejam maiores, mas o que a gente tem que ver é justamente isso. Eu forço a gente olhar os números positivos. Se
por cento é aprovado na primeira vez, 22% é na segunda vez e 13% na terceira vez. Então, a soma disso, 75%, cerca de 75% dos aprovados no exame de ordem precisam de até 3 tentativas. Então, até 3 tentativas está a grande maioria das pessoas que são aprovadas, até 3 tentativas elas são aprovadas. É um número muito bom, número positivo. Ou seja, 75% dos inscritos são aprovados num único ciclo, num ano. O ciclo do exame de ordem é 1 ano. 3 provas são realizadas durante 1 ano. Então, em 1 ano é um número bastante considerável. Tá? Há outros dados importantes por região, enfim, existem uns números bem consideráveis a respeito, né, positivos, eu enxergo os números positivos, né, a respeito do exame. Então, a sua chance é bem maior, né? Se você está até o terceiro exame aí. A questão, um dado importante, que cada vez que passa mais tempo, mais vezes você vai fazendo a prova do exame, ao contrário, e aí está uma prova do que a questão motivacional psicológica é tão importante. Porque cada vez que passa, a pessoa vai realizando mais provas, em vez de ganhar experiência, mais tempo ela vai levar para ser aprovada. Então, cada vez que eu faço mais prova, mais difícil é eu ser aprovado. Por quê? A questão psicológica. A questão da pressão. Eu não consigo passar, eu não consigo passar. A questão, eu começo a entrar numa angústia muito grande. E aí é desconcentração total. Tu estuda, estuda e não entra nada. Não aprende nada. Apesar de ficar horas na frente do livro, na frente do vídeo, não aprende. Né? Então é uma questão realmente psicológica, prova mais uma vez essa dificuldade, tá bom? E aí a gente entra num outro assunto que eu gosto de falar bastante, é a questão de que é comum acontecer, tá lá no capítulo 115, que você faz, eu só estudo, ou às vezes você só estuda, né? Como estudar fosse crime, como estudar fosse algo proibido. É um privilégio para quem pode estudar. No Brasil ainda, um país continental, nem todos têm acesso ao nível superior. É menos de 20% do povo brasileiro tem nível superior. Menos de 20%. Então sinta-se privilegiado, né, de estar só estudando para um concurso, para um exame de ordem, né? E que isso vai te levar a caminhos profissionais melhores da situação que você está. É que existe ainda aquela mentalidade antiga de que para que estudar? O negócio é trabalhar. E aí, principalmente no meio rural do Brasil, os pais queriam ter vários filhos como força de trabalho. E a criança trabalhava em vez de ir para a escola. E os pais não gostavam que os filhos iam para a escola. Tá perdendo tempo, era para estar ajudando o pai ou a mãe trabalhando na lavoura. E isso, por incrível que pareça, a gente vive hoje num mundo muito mais urbano e esclarecido. Muita gente ainda acha assim, como assim a pessoa só estuda? Né? Como fosse horrível estudar, né? Cada um. Se a pessoa te pergunta aí, só estuda, aí tu pergunta, daí tu pode responder, mas você só trabalha, não estuda? É uma dica de dizer assim, pô, você só trabalha, não estuda? Porque estudar é conhecimento, né? É aprendizado, é evolução. Estudar é evolução, não importa o quê. Eu já falei que o acadêmico de direito, depois o profissional de direito, ele vai estudar para o resto da vida. Vocês acham que os ministros da STF não estudam? É óbvio que estudam. Estão lendo sempre, estão aprendendo sempre para fazer os seus votos. Né? Então, óbvio que o ministro do STF estuda sim. Todos nós continuaremos estudando. Se a gente continuar no direito, é óbvio que vamos estar estudando. Eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estudo. Todos os dias. Como é que eu vou escrever um livro? Vou sair de uma luz, do arco-íris, do pensamento? Da onde? Da onde eu vou trazer as informações para eu escrever o livro? Para o livro que você acabou de ler ou está lendo, O Poder da Aprovação, os meus demais livros das coleções Passe na OAB e Passe em Concursos Públicos, da onde que eu escreveria sem ter estudado antes? Tenho muito orgulho
de poder estudar todos os dias. Essa é a grande verdade. Eu sabia que você estava dizendo, oh, professor, não vai falar a grande verdade. Falei sim, e é a grande verdade. Estudar é bênção. Tá? E para fechar então esse assunto, esse vídeo, na verdade, né, seja e haja como exceção. Né? Então, se 40% está passando, não é a maioria, é a exceção. Por que não ser a exceção também, não participar desse grupo de 40% que está sendo aprovado na primeira fase, na primeira vez, na primeira oportunidade? Ok, você vai dizer, pô, professor, mas eu já fiz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Ok, tudo bem, né? Você tem toda essa experiência de exames anteriores, mas o próximo exame é o último e nunca mais. Então, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença ser aprovado no próximo. Seja uma conquista sua, né? Uma meta sua. Próximo exame é meu último exame porque eu vou ser aprovado. Começar a pensar assim, né? Começar a pensar assim. Não é só pensar de forma positiva, mas agir de forma positiva. Essa é a verdade. Tem uma frase que eu adoro, né? Seja foda. O mundo tá cheio de nota 7, de gente de nota 7. Na verdade, no livro eu escrevi seja incrível, mas a frase que é mais comum é seja foda, né? Você tem que ser foda, tem que sair, sabe? Fazer algo diferente que você não está fazendo não fez até o momento. Para quem está fazendo prova da OAB, já fez algumas vezes, tem que mudar, tem que sair da sua zona de conforto. Tem que fazer algo diferente. Eu tenho certeza que você me assistindo nesse curso do Poder da Aprovação, você já deu o primeiro passo de fazer algo diferente. Ok? Próximo vídeo. Espero vocês com aquela alegria. Fiquem com Deus. Bons estudos sempre. Falou!